A reta final da Série B de 2023 do Guarani foi um verdadeiro balde de água fria jogado na torcida bugrina, após sonhar com o acesso para a elite do futebol brasileiro e ter uma sequência de 8 jogos sem vitórias. Apesar disso, a diretoria decidiu manter Humberto Louser como técnico e garantiu que a equipe alviverde teria a obrigação de chegar nas quartas de final do Campeonato Paulista, além de já frisar que dentro do Brinco de Ouro não haveria mais nenhum pensamento sobre qualquer rebaixamento. E eu coloco aqui como objetivo para o Guarani o acesso para a Série A, é nosso objetivo e a gente vai sempre trabalhar para isso. E como obrigação, nossa classificação para as quartas do Paulista e aí por diante. Lógico que a gente vai buscar ir o mais longe possível, nosso objetivo é esse, mas a gente tem que ter aqui sim compromisso e falar. A gente tem a obrigação de chegar entre os 8 do Paulista e classificar para as quartas de final. Nunca, em momento algum, antes da eleição, depois da eleição, nunca, foi abolida 2 palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. Isso não existe mais aqui. A medida da régua, ela aumentou. Então nós vamos ser cobrados, nós estamos sendo cobrados, vamos ser cobrados pelo acesso. Estando no mesmo grupo que a rival Ponte Preta, o Guarani teve o grande desafio logo na primeira rodada, enfrentando o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. E mesmo fazendo uma boa partida, o Bugre acabou sendo derrotado por 1-0. A primeira vitória do Guarani foi contra o Ituano fora de casa, com direito a um placar de 3-0 e um golaço de falta do lateral Mike. Pelos resultados adversos a gente não tinha, a gente estava se ocupando com aquilo que a gente precisava fazer. E hoje, de novo, nós jogamos bem. Fizemos um grande jogo contra o Corinthians, fizemos um bom jogo contra o São Bernardo, com 19 finalizações. A gente foi a equipe que mais finalizou na rodada. E hoje a gente veio jogar fora de casa, mostrando essa identidade de jogar dentro e jogar fora de casa, com esse ímpeto de querer vencer, que foi assim também na Arena contra o Corinthians, do início ao fim, subindo as linhas, pressionando o adversário. Hoje a gente contou com a felicidade da bola entrar, fomos mais eficazes. Mas depois desse grande resultado, as coisas não ocorreram como esperado no Brinco de Ouro. A equipe alviverde recebeu o Mirassol em um confronto muito importante para a sequência da competição. Na ocasião, o clube estava 5 jogos, somado ao ano anterior, sem vencer como mandante. E perdendo a partida aos 44 minutos do segundo tempo, a fase do Bugre não estava boa. Com uma sequência de 3 derrotas seguidas, Humberto Louser foi demitido após mais uma derrota em casa, dessa vez para a Inter de Limeira, com um gol sofrido no finalzinho da partida. E também a insatisfação do torcedor, mas vir aqui falar que é a nossa insatisfação também, com o resultado e principalmente com o desempenho. Então é momento de falar o mínimo possível e cada um olhar para si, para que a gente possa estar dando respostas melhores. Já sabendo que a briga do time paulista desse ano seria contra o rebaixamento para a Série A2, a diretoria alviverde foi atrás de um treinador com maior experiência, e o nome da vez escolhido para tentar salvar o Bugre de uma queda foi o de Claudinei Oliveira. Eu vim com muita vontade de trabalhar, porque assim, quando eu saí da Chape no sábado ali, eu falei pra minha esposa, vamos esfriar um pouquinho a cabeça, vamos dar uma descansada, porque a gente está sempre no olho do furacão, né? E aí veio a ligação do Guarani, e é o que acontece assim, se você ser o primeiro nome no Guarani, né, eu acho que é uma coisa importante, né? Não é assim, o Guarani tentou 10 treinadores, não foi ninguém, aí vamos trazer o Claudinei, vai ser a 11ª opção. Aí você pensa 2 vezes, mas você ser o primeiro nome do Guarani, né, você tá no mercado do Guarani, te ligar, então assim, o Guarani me escolheu, eu também escolhi o Guarani. Logo em sua estreia, Claudinei amargou um empate diante do Santo André no Brinco de Ouro, e o Bugre novamente não conseguiu a vitória devido a um gol sofrido no apagar das luzes. Já contra a Portuguesa, na rodada seguinte, uma derrota com um gol de Giovanni Augusto, um velho conhecido da torcida bugrina. O resultado foi terrível para o Bugre, já que a Lusa também estava na parte de baixo da tabela. Mas com o empate diante do São Paulo por 1-1, a equipe comandada por Claudinei Oliveira chegou precisando de uma vitória justamente na última rodada da primeira fase, para conseguir se livrar do rebaixamento para a Série A2. A partida da salvação foi contra o Red Bull Bragantino, que já estava classificado para as quartas de finais. A torcida do Bugre também se sentiu aliviada ao ver que o Massa Bruta entrou em campo com um time formado pela equipe sub-20, já que a equipe principal do time se preparava para um confronto diante do Botafogo pela pré-Libertadores. E foi com um gol de Pablo Tomás que o Guarani conseguiu sair vitorioso do Brinco de Ouro e se livrar por muito pouco de um rebaixamento para a Série A2. Então assim, eu acho que a equipe veio numa evolução, se não para entrar no futebol vistoso, maravilhoso, mas assim, de organização, né? A gente veio evoluindo, já foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gols, né? A gente estreia contra o São André, sofre 2 gols, daquela maneira que foi, o jogo poderia ter usado já
a tranquilidade de a gente entrar hoje livre de qualquer perigo. Aí o jogo da Portuguesa, um jogo bem abaixo, a gente tem uma semana para trabalhar, colocamos 3 zagueiros, mais uma semana fizemos um bom jogo contra o São Paulo, mais uma semana, né, empatamos com o Botafogo, apesar de não termos feito um jogo tão bom como contra o São Paulo, mas é um adversário de Série B jogando fora de casa, com chuva, com tudo, saindo perdendo, da maneira que a gente saiu perdendo. Bom, eu começo com você, CH, a sua análise, o que é que o Guarani fez em 2024, o Campeonato Paulista, e não poderá fazê-lo em 2025. A se repetir o mesmo desempenho, o mesmo comportamento, os mesmos erros, vai parar na Série 2. E o Guarani só não caiu graças ao Sub-23 do Red Bull Bragantino. Se viesse aqui em Campinas o time principal, o Guarani tinha caído. Montou um time caríssimo que dentro do campo não correspondeu. Vários jogadores aí, medalhões, jogadores com altos contratos que dentro do campo foram um verdadeiro fiasco. E o trabalho do Claudinei Oliveira também foi muito fraco. Então o Guarani brincou com um perigo. Ainda bem que conseguiu se salvar. Espero que tenha servido de lição e no próximo Campeonato Paulista tudo seja diferente. Ô Gregor, você disputou o Campeonato Paulista, né? Um campeonato difícil e até acho que agora muito mais difícil do que na sua época. Que esse campeonato aí, da maneira que é, né? O regulamento do campeonato, com 12 rodadas, é um campeonato extremamente perigoso e traiçoeiro. A sua análise do Paulistão 2024 com o Guarani e o que é que ele não pode fazer em hipótese alguma em 2025. Bom, Batista, primeiro dizer que o Campeonato Paulista todo mundo sabe que é um dos campeonatos mais competitivos do Brasil. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Esses times que vêm da A2, que vêm se fortalecendo, e o ano que vem nós teremos dois clubes aí do interior, o Velo e também o Noroeste se preparando muito, é sempre muito duro e difícil jogar, tem os clubes grandes da capital. Então, assim, primeiro dizer o seguinte, o Guarani, né, o estágio que o Guarani fez e o start do rebaixamento para a Série C esse ano foi dado no Campeonato Paulista. Campeonato horroroso, né? Vocês já falaram, o CH falou, você acabou falando aí, conseguiu se livrar na última rodada, graças, né, ao Sub-23 do Bragantino, que mesmo assim quase que complica o jogo para o Guarani. O Guarani ganhou o jogo, mas ali na Bacia das Almas. Então, que seja importante esse planejamento, já está aí com o treinador, já está com a diretoria, alguns nomes já sendo apresentados, outros sendo especulados, mas o Guarani precisa montar um time forte. Porque além de ser competitivo o Campeonato Paulista, é um campeonato curto. Não dá tempo de você se recuperar. Começou mal, né? Você não tem tempo, por exemplo, na Série B, na Série C, que dá tempo de você recuperar um início ruim. No Paulistão não dá. Então é importante, o Guarani já vende um rebaixamento da Série B para a Série C, né? E pelo que nós estamos vendo, por tudo aquilo que está acontecendo, eu não tenho dúvida de que vai brigar por permanência o Guarani. Não tem como pensar em outra situação. E para você, Tigrão, análise também daquilo que o Guarani fez em 2024 e não poderá repeti-lo em 2025, porque não é todo dia que tem pão quente, né? É uma expressão antiga, mas não é todo dia que vai aparecer no Sub-23 do Red Bull Bragantino. Então tem que tomar muito cuidado. E quais são os cuidados que o Guarani terá que tomar? Bom, não ter a mesma instabilidade, né? O time foi muito instável, às vezes raros momentos de um futebol razoável, e depois tombava, e depois oscilava demais. Então isso não pode acontecer, e eu não vou ser assim pessimista nesse momento. Hoje aqui, 24 de dezembro, nós temos aí mais 20 dias, em conta redonda, 21 dias, para o início do campeonato. Então nós ainda não sabemos exatamente com qual grupo o Guarani vai trabalhar. O Maurício Souza, o seu novo treinador, vai trabalhar, né? Eu prefiro esperar um pouquinho antes de dizer, não, vai acontecer de novo. Pelo amor de Deus, né? O que a torcida do Guarani sofreu, e parece que o Paulistão foi uma espécie de premonição daquilo que o ano reservava para o Guarani, né? Bateu na trave no Paulista por um detalhe do Bragantino também ter vindo com um time que não era o time titular, um time alternativo de garotos, de Sub-23, e o Guarani fez aquele 1-0 e escapou, Deus sabe como. E depois
vem a Série C e todos sabem o que aconteceu. Então, a gente está aqui na expectativa de que o aprendizado tenha sido muito bem assimilado para que todos os erros cometidos nessa temporada de 2024 não ocorram de novo em 2025. Mas eu não consigo nesse momento dizer, olha, pelo que eu estou vendo até agora, o campeonato é duro mesmo, é traiçoeiro. São apenas 12 rodadas. Você perde 3 jogos, você já está na zona de rebaixamento. E é difícil reverter. É um regulamento esdrúxulo, é um campeonato de um turno só. Não há tempo de recuperação. Não tem o que ser feito. Então, a regularidade, ou seja, somar pontos o mais cedo possível para chegar naquele número mágico que parece ser de 12 pontos. 12 em 12 jogos é suficiente para escapar. 13 praticamente não tem erro. Então a gente espera sim, primeiro a montagem do grupo, primeiro uma melhor e mais profunda avaliação de qual será o material humano que o Guarani vai utilizar para depois projetar o ano que vem. Mas que a lição tenha sido muito, muito bem assimilada. O CH, o regulamento mudou com relação ao número de atletas. Eram 26, 3 obrigatoriamente goleiros e passou para 30. Portanto, o time terá, né, que fazer um investimento ainda maior. Claro que tem a lista B, mas a lista B são atletas das categorias de base que têm um contrato de 1 ano, minimamente contrato de 1 ano. Aí pode utilizar a lista B. Na lista A são 30 jogadores. Melhora ou piora? Aumenta o leque. Aí depende do treinador, né? Aí é a competência do comando. Espero que ajude. Teoricamente ajuda. Você tem um leque maior de opções de jogadores. Aí tem contusão, tem cartão, apesar do campeonato curto. Então isso é muito importante, de verdade. Vamos ver, né, Batista? Tudo depende da qualidade do time montado. Por enquanto eu tenho muita dúvida em relação ao Guarani. E da Ponte também. Eu tenho dúvidas. Então vamos deixar, não é, o trabalho do Maurício Souza começar, não é? Ele é um treinador condicionado, tem bons conceitos, trabalha direitinho, não é tão experiente, mas é um treinador que eu gosto da maneira que ele coloca os times dele para jogar. Tomara dê certo, mas depende muito quando formar o grupo que ele tenha qualidade. Então primeiro qualidade, depois quantidade. Eu tenho uma tese de que, estando na Série C e vai disputar o Campeonato Paulista, são competições completamente diferentes. Então, qual é a minha tese? Montar um time para o Campeonato Paulista, porque você sabe o que acontece? Tem jogador que quer disputar o Campeonato Paulista porque é uma grande vitrine, mas não quer disputar a Série C. Porque tem mercado na Série B e até mercado, alguns, né? Mercado na Série A. Claro que não dá para ter um time inteiro para o Campeonato Paulista e aí remontar o time para o Campeonato da Série C. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para fazer um investimento, pelo menos aí 4 jogadores de nomeada e pagando um valor um pouco mais acentuado para disputar o Campeonato Paulista. E aí termina no final de março o Campeonato Paulista e esses jogadores vão disputar por outros clubes a competição aí da Série B ou então da Série A. E aí o Pastana vai ter, na minha tese, que fazer a reposição com contratações pontuais. Aí tem condição de fazer essa equação difícil que é a montagem de 2 times para a disputa de 2 campeonatos completamente distintos. Eu espero que o Pastana, nesse momento, não esteja vendo o programa e não te ouça. Eu discordo frontalmente disso daí que você falou. Não dá tempo, não tem tempo hábil. Não dá para preparar, não dá para entrosar, não dá para fazer o treinamento. Os times que não têm calendário cansaram de fazer isso aí, ué. Você se lembra, Mirassol, Novo Horizontino, times que não tinham calendário,
Aí montava o time para o Campeonato Paulista e depois montava um outro time. Mas olha que comparação esdrúxula que você está fazendo. Eles não tinham calendário, eles montavam o time e liberavam os jogadores. Eles não tinham outro calendário. O próximo campeonato era uma Copa Paulista. O Guarani termina o Campeonato Paulista e estreia na Série C. Como é que você vai desmontar e montar de novo? Eu espero que ninguém da Ponte do Guarani, dos times da nossa região, esteja vendo o que você falou. Você não entendeu. Cai nas duas. Você não entendeu. Cai no Paulista e cai no Brasileiro. Você não entendeu. Você está louco. Ou não prestou atenção. Eu prestei atenção, porque quando sim. eu falei, não é... Eu prestei atenção, sim, senhor. Não é desmontar o time e montar um outro time. Prestei atenção, sim, senhor. 4 jogadores, 3 jogadores que seja, 3 jogadores fazem uma diferença absurda. Aí você desmonta e entra com um time Mambembe na Série C? Não é time Mambembe. Durante o Campeonato Precisando Paulista... voltar para a Série B? Você contratou 3 jogadores... Que são jogadores de nomeada. Série C é mais difícil que o Paulista, terminando o Campeonato Paulista, os jogadores não estarão mais. Durante o Campeonato Paulista, você contrata outros 3 que são jogadores de Série C, que vão contribuir para o time da Série C. Mas isso é muito perigoso. Não pode fazer isso. Fazer isso é muito perigoso. Porque o Tigrão tem razão. Você tem lá, vamos supor, 4 jogadores, um em cada setor do campo. Os caras que desequilibram, beleza? Acabou o Campeonato Paulista, os caras vão para a Série A, a Série B. E a Série C? E a reposição? Porque nós estamos falando aqui de jogador de qualidade, o restante são os operários, correto? Mas e aí, a Série C? A Série C também precisa de qualidade. Eu vou usar aqui o exemplo do Corinthians. Quantos jogadores o Corinthians contratou na janela? Mas olha o restante do elenco, Batista. Mas você tem que olhar o restante do elenco. Mas não é janela. Não dá pra você. Pô, como é que o Guarani... Não é janela, é campeonato novo. Vamos pegar, exatamente. Campeonato novo. É outro campeonato. É perigoso. Não tá muda, errado. não muda a configuração. Viu? É perigoso. Eu, por exemplo, se sou o Pastano, eu não faria isso. Pastano e João Brigatti. Não faria isso. Pastano e João Brigatti. Aqui é o noticiário do Guarani. Nós vamos falar da Ponte também. Os dois estiverem vendo o programa. O Batista não está gozando da plenitude de suas faculdades mentais. Não ouçam o que ele está dizendo. Não ouçam que vai dar zebra no Paulista e no Brasileiro. Tem que montar um time para os 2 campeonatos. Você pode fazer uma ou outra alteração, mas monta um time com qualidade para permanecer no Paulista, de repente para brigar por uma fase de quartas de final, ficar entre os 8. E essa base já entrosada, essa base já encaixada, essa base que já assimilou aquilo que o treinador quer, qual é a sua filosofia de jogo, como é que o time roda, como é que é a mecânica do time dentro de campo. Esse time vai para a Série C, se fizer boa campanha no Paulista, tem grandes possibilidades. Aqui é Guarani que nós estamos falando, a Ponte perdeu o Gé e o Guarani perdeu aquele menino que veio lá do Atlético Goianiense, o Ayrton. Esses 2 jogadores levaram os 2... A perda desses 2 jogadores por contusão levaram os 2 times para o rebaixamento. Você quer tirar 4 do Paulista para a base que vai para o Brasileiro. Batista, balança a cabeça aí, vê se o parafuso aperta. Uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu vou usar. Usa aí. Você corroborou com aquilo que eu disse. Ou seja, um jogador que saiu da Ponte, um jogador que saiu do Guarani. Arrebentou com o time, você quer tirar 4? Arrebentou com o time. Você quer tirar 4? Um jogador faz a diferença. Agora, imagina 3, 4 jogadores para disputa do Campeonato Paulista. Esses jogadores serão repostos. Não é o time inteiro. Você não prestou atenção naquilo que eu falei. Eu prestei Mas vamos atenção, lá, Sagá, quero ouvi-lo também sobre o tema. Eu entendi o que você está colocando. E não eu, por conceito, eu digo o seguinte, que o ideal é montar um time... porque tem o ideal e o possível. É, né? O que eu vou concluir agora. Muito obrigado. O ideal é montar um time único para os 2 campeonatos. Mas o Guarani não tem dinheiro. O Guarani está com orçamento curto. Então tem o ideal e o possível. Então, se você tem dificuldade no mercado para poder montar o time para o Campeonato Paulista... Viu, Tigrão? Então, se você não tem dinheiro para montar um time forte, chato não, você tá borrifando sem parar aqui, pô. Cara chato. Então aqui é o seguinte, o ideal é você montar o mesmo time. O Tigrão tá certo. Só que tem a realidade do mercado. O mercado é muito duro para os times de Campinas. Sabe por quê? Porque não há dinheiro. Então, se você, por exemplo, está tendo uma dificuldade de contratar um meia, Tigrão, um meia aí, um camisa 10. Você acha o cara e ele diz o seguinte para você: eu jogo o Campeonato Paulista. Está dentro do seu orçamento. Você faz o quê?
Abre mão do meia? Então, eu entendi o que você colocou. Então, eu acho que tem que existir uma balança. O ideal é o que o Tigrão falou, mas eu não sei se será possível.